você que esteja nos assistindo aqui agora, você seja um profissional com experiência ou um profissional sem experiência. Se você é um profissional com experiência, um dia você já foi inexperiente. Um dia, eu e o Thiago já fomos, nós já fomos inexperientes, tá? Um dia nós começamos com uma perícia ou uma assistência técnica. Importante a gente pontuar isso, porque, de repente, para alguém que não está começando agora, pode ficar com certo receio. Não é isso, Thiagão? É isso aí. O profissional sem experiência, então, qual que é a nossa recomendação, né, para você ter uma noção, saber como conduzir uma perícia judicial? Primeiro é buscar um curso. Pode ser um curso na internet, pode ser um curso presencial, pode ser autodidata, você pegar manuais e livros e e-books e fazer uma leitura. Se você quiser algo mais aperfeiçoado, é claro que eu vou indicar para vocês o nosso curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em assistentes em segurança do trabalho, né, em perícia. Então, é bom você ter esse conhecimento inicial. E a gente sabe que esse conhecimento inicial não é passado a fundo ou ao nível mínimo que merece na faculdade, no curso técnico, na pós-graduação, tá? Por mais que você tenha tido isso na matéria, é muito corrido e acredito que não tenha dado tempo, tá? Você precisa iniciar é sempre assim, você não começa com 10, a não ser que você seja muito sortudo, né? Mas então não tenha medo, comece. Tá? É muito importante você saber que você mesmo não tendo experiência, você pode começar a sua assistência técnica, porque senão como é que você vai adquirir experiência? Né? Eu vejo muita gente falando isso, saindo um pouquinho da área da perícia, indo para a área de empregabilidade, mas muita pessoa fala, ninguém me contrata porque eu não tenho experiência, né? E realmente, muitas vezes, pessoal, você não consegue ingressar no mercado como um técnico de segurança, como um engenheiro de segurança de uma empresa, porque eles querem 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Já o assistente técnico, você precisa de conhecimento, tá? Eu nunca tive que apresentar, exceto, é claro, na Justiça do Trabalho para a perícia, né, Júlio? A gente tem que apresentar o currículo, mas a grande maioria dos casos em que eu fiz a minha assistência técnica, por exemplo, eu não saí com o meu currículo e falei, esse aqui é o meu currículo. Eu apresentei o meu conhecimento. Uma boa conversa, um domínio de conteúdo é suficiente para você conseguir ali ter o seu primeiro caso, vamos assim dizer, tá? E antes da gente entrar diretamente ali na questão de como conduzir a perícia, você precisa entender como é que surge a perícia, né? De onde vem essa questão da perícia judicial, né? De como que isso vai entrar. Primeiro, quando o trabalhador ele sente-se lesado em alguma razão, tá? Como assim, Thiago, em alguma razão? Né? Então, por exemplo, ele pode estar exposto a um agente de risco que seja insalubre, que seja periculoso, tá? E que ele julgue, por determinada situação, que ele faz jus àquele direito. A gente vê muito isso quando uma pessoa, às vezes, não recebe os EPIs necessários, quando ela não se sente protegida no ambiente ou quando ela acha que tem um risco ali que pode causar algum dano à sua saúde. E é direito dessa pessoa, direito de qualquer trabalhador no Brasil, ingressar com uma ação e solicitar essa reparação, tá? Quando tem PPP divergente da realidade, então isso acontece quando você faz a rescisão, por exemplo, do trabalhador, que ele recebe o PPP e fala, não, mas aqui não está falando os riscos. Trabalhava lá exposto a um ruído, aqui não tem, né? Mexia com óleo o dia todo, não estou vendo aqui no PPP. Então ele pode, às vezes, entrar com uma ação pedindo essa retificação. E qual é a finalidade dessa retificação? É ter a sua concessão futura, né, de um possível benefício de aposentadoria especial. Tá? Também tem perícias de condições ambientais de trabalho, né, condições degradantes, condições onde tem um risco à saúde, um risco à segurança do trabalhador. Pode-se ter uma ação, às vezes demandada pelo Ministério Público, que foi parar na Justiça do Trabalho e acaba caindo na mão do juiz fazer uma verificação e ele indica, por exemplo, um perito. Ou uma situação em que teve um pacto laboral há muito tempo atrás e precisa se refazer o PPP ou precisa verificar uma questão de aposentadoria, de fazer jus ou não à aposentadoria, pensando lá no decreto 3.048. O juiz também designa um perito para avaliar as condições ambientais de trabalho daquela época. Tá? Acidente de trabalho também demanda a atuação dos profissionais de SST, para verificar se o acidente realmente aconteceu, se aquela doença alegada pelo trabalhador tem relação com o acidente, se as condições de trabalho favoreceram para a ocorrência daquele acidente, e por aí vai. Várias outras
situações que também podem acontecer. E ela é ingressada com uma ação movida pelo advogado. Então, a parte, né, o reclamante, ele precisa procurar um advogado para poder montar a peça inicial, né, a instrução ali, todos os pedidos, tá? Porque geralmente a insalubridade é um dos pedidos, a periculosidade é um, vem seguido de hora extra, vem seguido de horas em itinerário, por exemplo, de algum possível dano moral, tá? Enfim, uma série de coisas que podem estar juntas ali na relação trabalhista, e isso acaba juntando ali, e é feito por um advogado essa movimentação. Dito isso pelo Thiago, né? Então o reclamante se sente lesado de alguma forma, o Thiago esclareceu alguns pontos, né? O trabalhador, então, ele vai ingressar com uma ação que é movida aí pelo advogado, tá certo? É dessa forma que movimenta-se o processo, né? E aí, o que acontece, pessoal? De forma bem resumida, né? O juiz, ele vai realizar a audiência e ele sempre vai tentar a conciliação. Muita gente não sabe disso, né? Mas o juiz sempre tenta fazer a conciliação. Não havendo conciliação, aí sim é designado, então, um perito, né? Nomeado um perito técnico, né? Para que ele possa ir até o estabelecimento onde esse reclamante trabalhava, para entender, né, as atividades, se realmente existe algum enquadramento ou não, enfim, de acordo com o objeto da perícia, né? Então, pode ser insalubridade, pode ser acidente de trabalho, retificação de PPP, esses itens aí que o Thiago acabou de citar, tá certo? Nesse momento, ok? Nesse momento que é nomeado um perito, as partes, né, ou seja, reclamada, que é a empresa, ou reclamante, o trabalhador, eles podem contratar um assistente técnico, tá, para defendê-los diante da perícia, ok? Antigamente, né, era muito comum, assim, a empresa, geralmente, era muito comum a empresa ter o assistente técnico dela, né? Já o trabalhador, o reclamante, não era muito comum antigamente ter o seu assistente técnico, mas isso está mudando, pessoal, e isso é muito bom para nós, né? A gente ganha força com isso, ou seja, os advogados, eles estão entendendo a necessidade de um assistente técnico atuando ali juntamente com o trabalhador, né, com o reclamante, tá? E aí, a partir daqui, então, nós separamos aqui 6 passos, né, para que vocês possam, então, fazer uma condução de uma perícia bem feita dentro daquilo que a gente entende. Exatamente. E o primeiro passo, então, é a designação da perícia, né? Ou seja, o juiz, né, seguindo na ata de audiência, ou depois de um despacho, que pode acontecer também sua nomeação via despacho, ele vai nomear o perito. Tá? Nomeou o perito, designa o senhor ilustre Júlio Botelho para a realização da perícia e para a apuração da alegada insalubridade / periculosidade, um exemplo. Fixa os honorários dele, claro que fixa honorários iniciais, ele pode depois ser rearbitrado, né? E determina ali, então, o objeto da perícia e aonde vai ser essa perícia. Na grande maioria das vezes, tá, vem até os contatos dos advogados, né, das partes, para poder fazer o devido agendamento, e aí você vai fazer a sua parte, né? A parte como perito. Primeira coisa, ele vai verificar se aceita, né? Se pode aceitar ou não aquela nomeação. Para isso, ele precisa estudar o processo, tá? Exemplo, caiu para mim uma perícia ontem de uma empresa em que eu já fui prestador de serviço. Então, eu não posso aceitar essa perícia. Por quê? Porque eu corro o risco de ser impedido, de sofrer um processo de suspeição. Então, para que eu vou arriscar, né? É preferível eu não executar. Então, eu peço destituição. Não tendo situações de suspeição ou impedimento, quais são essas situações? Já realizei algum trabalho nos últimos 3 anos, mas a gente recomenda pelo menos os últimos 5 anos, tá? Que é o prazo ali de prescrição de uma ação. Se eu não tenho parentesco com uma das partes, ou uma amizade íntima, né, com uma dessas partes, ou seja, se eu não tenho nada lá presente no Código de Processo Civil que me torne suspeito ou impedido de atuação naquela perícia. Não tem essa suspeição, eu vou estudar o processo, vou aceitar a nomeação e vou fazer os devidos agendamentos. Agendamento, pessoal, você deve fazer sempre que possível por e-mail. Se tiver WhatsApp, por WhatsApp. Se tiver registro de SMS, por SMS. Mas é essencial que você faça o agendamento via o PJE. Então, entra no PJE, faz os seus devidos agendamentos, protocola lá, coloca no processo, porque à medida que você faz o agendamento no PJE, ele está disponível para as partes, então é mais difícil a parte alegar que não ficou sabendo. De toda forma, não fique somente nisso. Vá também,
né, para os e-mails, para os recursos que você tiver para fazer o devido agendamento. Pessoal, dito isso, né, então esse é o primeiro passo, né, a designação na perícia. Então o Thiago comentou sobre o perito, e aqui a gente vai fazer uma mesclada, né? Um vapt-vupt, né, Thiago? O Thiago vai falar sobre qual que é o passo que o perito tem que tomar, né? E eu vou fazer aqui a parte, então, do assistente técnico. Então, a gente vai separando assim, tá? Então, a gente sempre, todas as aulas que a gente faz aqui, né, ou quase todas elas, né, Thiagão? A gente sempre comenta esses dois lados, né? Os dois lados da moeda aí, tanto o perito quanto o assistente, que é exatamente o que está lá no nosso curso, né, de formação de peritos e assistentes técnicos, né? Então, hoje a gente faz a formação de ambos profissionais, né? Bom, então vamos lá. Uma vez, então, que o perito ele é designado para poder acompanhar a perícia, né? Os assistentes técnicos, né? Eles podem ser indicados, né? Contratados pelas partes. Quais são as partes? Reclamada, reclamante, sempre, né? Então, está aí uma grande oportunidade. Júlio, então, peraí, então quer dizer que para cada perícia existem 3 profissionais de segurança? Sim, 3 profissionais de segurança para cada perícia. O perito e 2 assistentes técnicos, tá? Um detalhe do assistente técnico é o seguinte, é uma dica, né? No mundo ideal, né? No mundo bacana, lindo, né? Era ideal que o assistente técnico fosse contratado antes para poder fazer a análise de viabilidade do processo, tá? Para entender, vamos supor que ele fosse fazer uma análise para o reclamante. Então, ele conversar com o reclamante, entender, né, como é que eram as atividades do reclamante, para saber se daria algum tipo de enquadramento, né, ou não, enfim. Da mesma forma para a reclamada também. De repente, o trabalhador moveu um processo, o assistente técnico faria uma análise de viabilidade para saber se, olha, beleza, dá para seguir para a perícia, a gente tem provas suficientes aqui para defender vocês, ou não, olha, né, vocês não está muito ruim a gestão de SST, tenta fazer um acordo, não deixe ir para a perícia, porque se vocês forem, a chance de vocês perderem é muito grande. Então, existe esse estudo de viabilidade, mas na prática não é muito comum da gente ver, tá? Mas é importante a gente dar essas dicas para vocês, né? O assistente técnico, então, ele vai reunir, seja lá com o reclamante ou com a reclamada, né, para poder entender as atividades, né, do processo em questão. Se ele estiver reunindo ali com o reclamante, principalmente, ele precisa entender muito bem, né, quais eram as atividades que eram realizadas por este reclamante, para que ele possa, então, elaborar os quesitos técnicos, tá? E, principalmente, né, quesitos estratégicos. Tem muito assistente técnico que talvez, né, pela falta de experiência, ou talvez pela falta de um curso, né, de um conhecimento, vamos falar assim, acaba queimando cartucho, acaba elaborando quesitos que não cheira e não fede, né? Famoso ditado, que não faz diferença nenhuma, ou pior, que às vezes é um tiro do pé. Quantos quesitos que eu já vi de assistentes técnicos da reclamada, da empresa, né? Que ele coloca ali um quesito que é um tiro de bazuca no pé, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Nós chamamos aí de quesitos técnicos estratégicos, inclusive, até uma das aulas que nós temos lá no nosso curso é sobre esses quesitos, né? A forma de escrever eles, né? Para que eles possam ser estratégicos, tá certo, pessoal? O segundo passo, tá? Depois que você fez essa designação, que você entendeu que o assistente técnico preparou os quesitos, agora é a preparação para a perícia, tá? E quando a gente fala no tema da live, né, como conduzir uma perícia judicial, às vezes a gente fica pensando só no momento da diligência. E não é. A diligência é uma das etapas da condução, tá, da perícia. Então, se você não faz o agendamento direito, você não vai nem conseguir chegar lá com o pessoal, com todas as partes. Se você não pede as documentações, né, que você acha necessário, você vai ter dificuldade, tá? Então, o segundo passo, ele demanda de um bom primeiro passo executado, tá? Então, pressupondo aí que você teve uma boa designação da perícia, nós vamos então para a realização dela. O perito, primeira coisa que ele vai fazer, preparar os equipamentos. Tá? Como assim? Se você vai fazer uma perícia onde está pedindo insalubridade, você sabe, por exemplo, que é um operador de máquinas ou um motorista de caminhão que conduzia aí um ônibus, por exemplo, você sabe que provavelmente vai ter ali um ruído e uma vibração. Então, você precisa deixar separado esses equipamentos. Tiago, mas eu não tenho equipamento. Você pode alugar, você pode pegar emprestado, você pode fazer parceria, enfim. Você pode fazer N coisas, além não só de comprar, né?
Então, isso é importante porque você precisa chegar preparado. Tá? Leia os quesitos técnicos elaborados pelos assistentes. Tá? Então, assistente técnico da reclamada trouxe os quesitos, assistente técnico do reclamante trouxe os quesitos. Leia com cuidado antes da perícia, antes de você sair do seu escritório, tá? Porque se tiver uma pergunta lá, por exemplo, pode o senhor perito informar qual é a concentração alcalina desse material, por exemplo? Qual é a alcalinidade desse material? O que você vai precisar para fazer isso? Você vai precisar levar um medidor, um pH-metro, né, para fazer a avaliação do álcool. Então, se você não observou isso, chegou lá no momento da perícia, tem um quesito desse para ser respondido, ele é pertinente da perícia, como é que você vai responder? Você vai voltar outro dia só para fazer uma avaliação de pH? Então, é importante que você saiba, né, o que está sendo perguntado para você. Os quesitos, pessoal, eles servem para dar um direcionamento para o perito. E o perito que sabe disso, ele vai entender, vai ler um quesito e vai saber justamente o que as partes estão querendo. Então, você chega preparado, tá? Uma coisa boa também que você pode levar como perito é um rascunho da perícia. O que é esse rascunho? Então, você vê lá na inicial quais são os principais itens que estão sendo pedidos, vê na defesa quais são as defesas tragas pela reclamada, já verifica se tem ficha de EPIs, se tem treinamentos, se tem, às vezes, um PPRA, né? Agora um PGR, por exemplo, se eles têm um LTCAT ou um laudo de insalubridade, enfim, ver o que a empresa apresentou de documentação para você chegar lá também preparado. Tá? E o rascunho da perícia, ele é muito bom você ter ele tanto em cópia física quanto no computador. Cheguei para usar lá, não tem lugar, às vezes você vai fazer uma perícia, você não tem nenhuma mesa para você abrir o computador e fazer. Então, pode ser que você vai fazer uma perícia em campo, por exemplo, numa lavoura, né, numa fazenda, e você não tem condição, às vezes nem de abrir no capô do carro. Pega um caderno, ou então uma prancheta com o seu rascunho, e aquele ali está em papel, você vai com um canetão. Tá? Inclusive, esse é um dos arquivos que a gente fornece no nosso curso de formação de peritos e assistentes técnicos, a gente fornece aí um modelo de rascunho de perícia. Tá? Programa as perícias, pessoal. O que é essa programação? Eu vou fazer tem 3 perícias para fazer no mesmo sentido. Então, tenta programar para que você consiga fazê-los para não ter que ir e voltar, né? Gastar quilometragem excessiva. Mas também, coisa muito importante, verifica o tempo estimado que você vai gastar para essa perícia. É claro que é estimado porque a gente nunca sabe o que você vai descobrir em campo, né? A gente tem uma vaga noção, a gente tem uma experiência, mas na hora ali pode sair alguma coisa diferente. Então, marque também os intervalos das perícias de um tempo espaçado, de maneira que você consiga fazer a diligência com todo o tempo necessário para fazer a correta avaliação daquela jornada de trabalho, daquele pedido, né, daquela situação de trabalho do reclamante. Uma coisa que é muito importante, pessoal, o perito ele tem que ter a noção que quando ele está ali para fechar um laudo, para poder fazer uma avaliação no local, não é simplesmente preencher uma PR, não estou desvalorizando isso, tá? Mas não é simplesmente fazer um documento, entregar para a empresa e virar as costas e ir embora. Às vezes é uma vida que você está mudando ali, tá? Você tem um trabalhador que ele está querendo um adicional que ele acha que é de direito. Se você não fizer uma avaliação correta, você pode pesar a conclusão do juiz para que ele não tenha um direito que porventura tenha, ou o contrário. Tá? Se você for uma avaliação muito superficial e enquadrar um adicional, sem a devida análise, pode ser que você esteja penalizando uma empresa que sempre fez uma boa gestão e que realmente não existia aquele agente ali numa condição insalubre. Então, tenha a calma e o preparo para fazer essa perícia, tá? Para não ocorrer de você errar nesse momento. Bom, pessoal, assim como o Thiago citou aí, né? Então, o perito faz esse processo e o assistente técnico, o que ele precisa fazer nesse momento, né? Ele precisa, então, fazer a reanálise do processo, tá? E reanálise também dos quesitos técnicos. Por que isso? Porque, como ele fez lá atrás, ele já elaborou os quesitos técnicos e, dependendo do assistente técnico, né? Por exemplo, eu toda semana eu tenho feito assistências técnicas, né? Então, tem perícias, por exemplo, agendadas para a semana que vem, que eu já fiz esses quesitos técnicos há algum tempo. Então, sempre quando o perito, de fato, ele agenda a perícia, eu faço uma reanálise nesses quesitos técnicos, no processo, eu dou uma estudada para poder lembrar do assunto, né, gente? Então, a gente precisa reforçar isso, tá? A gente precisa chegar
preparado uma perícia para poder atender o cliente da melhor forma possível. Reúna com o cliente, tá? Antes da realização da perícia, para relembrar os pontos, olha, o que é isso aqui, como é que era essa tua atividade, vamos reforçar aqui, vamos relembrar, né? Para que a perícia possa ocorrer da melhor forma possível. Uma dica que eu faço para vocês também, que eu passo para vocês, imprima os quesitos, tá? Levem impressos, por mais que você tenha um notebook, né, um tablet, celular, enfim, mas equipamento eletrônico pode dar bizil, né? Já compartilhei com vocês aqui, para quem me acompanha no Instagram, às vezes a gente compartilha, né, os prós e os contras, né? Então, teve situações de eu chegar e o notebook acabou a bateria, aí o local onde eu estava fazendo a perícia não tinha energia, porque a empresa já tinha decretado falência, enfim, não tinha equipamento mais nenhum, estava desativado e não tinha energia no local, né? Ainda bem que eu levei um caderno. Aí, preenchendo a documentação, preenchendo o caderno, o que acontece? A caneta acaba, gente. Não, esse dia foi foda, esse dia ficou para a história. Aí eu tinha outra caneta, eu tinha um backup. Tem umas 4 canetas na mochila, né? Tá aqui a mochila. Tem umas 4 canetas na mochila, então isso não foi problema. Mas é isso, leve os quesitos impressos, porque equipamento eletrônico a gente, né, nunca sabe, uma hora e pode dar um bizil, e é importante que você tenha um backup, assim como o Thiago citou, deu essas dicas também agora há pouco aí, né? E, ô Júlio, você falou às vezes o computador dá pau, mas Sim. você esqueceu de falar também que a gasolina, às vezes, em cada acaba, Nossa, né? Não brinca não, Thiago. Né? Ai, meu Deus, não brinca não. Semana Enche o tanque, tá, pessoal? Né? Quando vocês forem para perícias, tá? Ó, isso é tão interessante, Thiago, porque assim, ó, tem hora que a dica é essa, enche o tanque sempre. A dica é essa aí, bem, né? Se fosse para a gente resumir. Porque às vezes é o seguinte, você vai se deslocar para uma perícia, você tem uma distância aí de, sei lá, de 100 quilômetros, vai. Não, 100 quilômetros é coisa demais, né? 20 quilômetros, tá? 20 quilômetros. Aí você olha no tanque, né, no marcador lá do combustível, dá para você rodar 80. Aí você fala, dá de boa, né? 20 para ir, 20 para voltar, 40, sobra 40 ainda. Tudo bem, só que às vezes você chega lá, à frente de trabalho, em, sei lá, em outro local, na zona rural, ou... enfim, gente, às vezes a rodovia está interditada. Uma vez, né, Thiago, a gente foi acompanhar uma perícia juntos, a rodovia interditada, estava em obras, o Thiago teve que dar a volta, né? Andou muito mais. Então, a gente precisa estar preparado. E aí o Thiago está me zoando porque eu sou mestre em não olhar o indicador do combustível, e já por 2, 3 aí, sei lá, já fiquei, enfim, já passei apuros aí. Exato. Não cheguei a ficar sem combustível na estrada, mas... Por enquanto. Cheguei no cheiro no posto de combustível. Ô, Thiago, você não deseja mal não, cara. Para com isso. Não estou desejando não, mas é a consequência. Já é a segunda vez, a terceira para. Segunda em perícias, tá? Agora, assim... Na verdade, eu fiquei já uma vez na estrada, mas não em perícias, né? Voltando uma viagem com a minha família. E aí eu fiquei, cara, a minha sorte foi que na 262, né, que liga Araxá Uberaba, e ali tem um suporte, né, do pessoal lá da rodovia, colocaram o carro no caminhão e me trouxeram até no posto de combustível. Cara, essas coisas você não faz stories. Não, é isso não. Acho que eu nem tinha Instagram naquela época. Tá certo. Bom, o terceiro passo, pessoal, é a oitiva, tá? O que é essa oitiva? Quando você está fazendo a sua diligência pericial, você precisa conversar com as partes. Você precisa entender a dinâmica do trabalho, precisa conhecer as atividades desenvolvidas pelo reclamante, as atividades desenvolvidas pela reclamada, tá? Geralmente tem confusão nisso, tá? Pode ter uma divergência, e aí é o perito que vai contornar essa situação, é o perito que vai controlar o ambiente, tá? Então, você precisa primeiro registrar todas as partes. Aí eu deixo uma dica para vocês que forem peritos. Antes de iniciar a perícia, vocês já falam, olha, nós vamos agora aqui fazer um momento de conversa, de anotação de informações, de dados, e eu vou pedir para vocês terem o máximo de educação. Aqui eu não quero falar do vínculo trabalhista que houve entre vocês, não sei se houve conflito, se não houve, mas enfim, eu vou escutar aqui um reclamante, vou fazer algumas perguntas para ele. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, representantes da reclamada, não se manifestarem. Depois eu vou ouvir vocês, tá? E vou pedir para o reclamante não se manifestar. Caso tiver algum conflito, eu vou analisar e o que for prudente, eu vou constar as duas informações. Basicamente, pessoal, é isso. Você não gasta nem um minuto para poder colocar a ordem de como vai ser a condução ali daquele momento, tá? E geralmente, 90% dos casos dá certo, tá? Pode ser uma vez ou outra que dá alguma diferença, né? O Júlio sabe disso, porque às vezes existe muita emoção, pessoal. É muita emoção. Como eu falei lá no começo,
Pode ser que não é só a insalubridade que está em jogo ali, é toda uma relação trabalhista, uma relação de confiança. Então, às vezes, tem mágoa, tem ofensa, tem danos morais, teve humilhação no trabalho. Então, é difícil você colocar duas partes que estão em conflitos em um mesmo local e tentar com que aquilo ali saia 100%, tá? Mas é o perito que tem que dominar essa situação, tá? Então, o perito vai, registra todas as suas informações, né, relatadas pelas partes, e depois ele vai a campo, tá? Ele vai checar também documentos necessários. Então, às vezes, ele vai olhar um PPRA, um PCMSO, um LTCAT, um laudo de insalubridade, periculosidade, aquilo que a empresa acostou aos autos, uma ficha de EPIs, tá? Se tiver algo extremamente importante para que vocês façam a perícia e não esteja presente ali, você vai solicitar nos autos, tá? Exemplo, o reclamante está falando que trabalhou num ônibus Mercedes-Benz de 1983, tá? Durante todo o pacto laboral. Se você for chegar na empresa e não tiver esse ônibus, é muito difícil que você consiga fazer uma apuração correta da situação. Então, você já peticiona isso nos autos e você verifica se isso está presente no dia. Se você ainda achar que é necessário, você faz um pedido, né, peticiona para o juiz, para que o juiz intime a empresa a disponibilizar esse ônibus. Tá? Ou um veículo similar, tá? Porque às vezes o ônibus não existe mais. Tá? Às vezes o ônibus foi sucateado, enfim, acontece. Tá? Se não estiverem lá, os documentos que você achar importante não está, você pode peticionar para que o juiz determine a apresentação desse dado nos autos. Bom, seguindo nesse terceiro passo, então, relacionado à oitiva, qual que é o trabalho, qual que é o papel do assistente técnico nesse sentido, tá? Qual que é o que ele precisa fazer, né? Ele precisa registrar todas as informações relatadas pelas partes, tá? Eu costumo falar que, nesse momento, o assistente técnico ele precisa estar ligado no 220, né? Ele precisa estar ali registrando, seja no canetão ou digitando no seu notebook, no seu tablet, enfim, mas ele também precisa estar atento às informações que estão sendo repassadas, tá? Não é simplesmente anotar. Não, não é só isso o seu trabalho como assistente técnico. Você precisa estar ligado nas informações que estão sendo relatadas pelo seu cliente, pela outra parte, né? E no seu devido momento, ok? Com a devida educação, com a devida, né? Geralmente, como o Thiago citou, né? Ele passa a palavra para o reclamante, depois passa para o outro. Então, no seu devido momento, você apresenta alguns argumentos, alguns novos questionamentos. Mas, Júlio, mas como assim? Os questionamentos não é só os quesitos lá que já foram feitos? Sim, são aqueles quesitos, mas durante a perícia podem surgir elementos, podem surgir situações, né? Enfim, novas informações que talvez nem você mesmo sabia. Então, você ligado no 220, você atento, opa, faltou essa informação aqui. Então, no seu momento, né, na hora de você se expressar, você faz suas argumentações, seus questionamentos. Hoje eu participei de uma perícia, hoje cedo, para quem me acompanha sabe, né? Eu sempre compartilhei um pouco do dia a dia com vocês, né? Então, o perito, ele ia encerrando, né? Inclusive, uma perícia muito boa, um perito muito bom. Ele encerrando a perícia e realmente ele esqueceu de passar a palavra para mim, né? Ele ouviu a outra parte, ouviu o advogado, na verdade, advogado não, ele ouviu o assistente técnico, preposto, melhor dizendo, que estava lá representando a parte, né? E ele encerrando a perícia, então vamos lá para a área, né? Falou, doutor, faltou eu, né? Opa, nossa, é mesmo, fica à vontade, né? Pode ir. E aí, claro, obviamente que eu fiz, né, alguns 8, 9 questionamentos de situações que surgiram durante a perícia, né? Então, tem coisas que às vezes acabam surgindo durante a perícia mesmo e a gente precisa estar atento para essas situações, tá certo, pessoal? Então, fica ligado aí nessa dica também, tá? Feita a perícia, nós vamos então para o pós-perícia, né? Depois que terminou então a oitiva, que você fez as suas avaliações, que você coletou todos os dados para fazer o seu laudo, é hora do perito então elaborar o laudo, né? Então você vai montar o seu laudo pericial com a sua convicção técnica, com todos os elementos e fatos que serviram para que você faça a conclusão e, acima de tudo, com a análise técnica, tá? E aí, quando a gente fala de análise técnica, você tem que lembrar que você precisa utilizar as metodologias e os processos aceitáveis no meio técnico. Isso está lá no Código de Processo Civil, tá? Então, não adianta você querer fazer uma avaliação, por exemplo, de ruído com o seu ouvido, tá? Ou com um aparelho de celular.
Não, você vai ter que utilizar o referencial técnico mais aceitável no meio. Né? Então, estamos falando de ruído, temos que pensar numa dosimetria, tá? Temos que pensar numa NHO. Ah, Thiago, mas a NR15 não está evidenciando a NHO, concordo, tá? Mas observe que nós estamos falando de procedimentos técnicos, tá? Que demandam uma apuração bem rígida, certo? Então, fechou o seu laudo, você vai anexar ele no PJE. Tá? Essa anexação, você vai colocar o seu PDF lá e você vai aguardar a manifestação das partes. Por quê? Porque é de direito, tá? Das partes se manifestarem. A partir do momento que você protocola o laudo, o juiz vai fazer uma breve leitura dele e vai abrir para as partes. Então, o que é esse abrir para as partes? Vai abrir um prazo, então as partes serão notificadas via processo eletrônico, que o perito protocolou o laudo dele, vocês têm lá 10, 15, 5, vai depender ali da agilidade do processo e da vontade do juiz, para que vocês, partes, se manifestem. Tá? Então, essa manifestação, tá? O que seria isso? É a parte em que os assistentes técnicos vão trabalhar novamente, o Júlio vai explicar daqui a pouco, fazendo os seus pareceres e suas impugnações. E aí, quando tem essa discordância, eles vão apresentar e esses quesitos complementares, eles vão voltar para você, para que você possa explicar. Tá? Então, naquele momento ali, as partes elas vão debater o seu laudo. Tá? Então, o que tem no seu laudo e você vai se defender, vai dizer, não, realmente o meu laudo na página tal diz isso. Né? Então, alguma dúvida que às vezes ficou na sua conclusão, eles vão trabalhar nesse item, você tem como competência de perito responder esses quesitos, responder os esclarecimentos solicitados pelas partes. E esse ciclo geralmente vai acontecendo. Varia muito do juiz a quantidade desses ciclos de manifestações. A grande maioria dos juízes que nós trabalhamos aqui na região é 2 vezes só no máximo e acabou, prova pericial encerrada. Recebeu essa mensagenzinha lá no PJ, prova pericial encerrada, fecha a conta e parte para outra, tá? Porque só lá na segunda instância que é bem provável que se tiver alguma coisa para voltar, que vai acontecer, tá? Exatamente, Thiagão. Bom, e qual que é o papel do assistente técnico, então, nesse sentido, tá? Qual que é o papel dele? Então, uma vez, é o quarto passo, né, o pós-perícia, né? Ele precisa elaborar o parecer técnico. Finalizou o acompanhamento da perícia, elabore o seu parecer técnico. É dessa forma, inclusive, que a gente orienta, né, os nossos alunos. Pessoal, por falar em alunos, tá? A gente tem que aproveitar aqui e fazer uma propaganda, não custa nada, né, Thiagão? Nós vamos encaminhar nos comentários aí, aqui do chat, né, o link de acesso à lista de espera do nosso curso de perícias, tá? Nesse momento, né, nós não estamos com vagas, turmas disponíveis, mas para quem tem um interesse aí, entra nesse link que foi colocado aqui nos comentários, faça o seu cadastro lá na lista de espera, que você será comunicado aí da próxima abertura da turma seguinte, né? A turma de número 10. Nós estamos nesse momento na turma de número 9, tá? Então, o assistente técnico, ele precisa elaborar o parecer técnico. Não espere o perito entregar o laudo dele para você, né, já apresentar o parecer impugnando, né? E, infelizmente, tem alguns profissionais que agem dessa forma, né? Então, a nossa orientação é, faça o seu trabalho, ok? Emita o seu parecer. E aí você vai enviar para o advogado para ele anexar lá no PJI, uma vez que o assistente técnico, ele não possui esse acesso nos autos, né? É o advogado que precisa fazer toda a carga no sistema, ok? Feito isso, você precisa guardar a análise do laudo, né? Você precisa fazer a análise do laudo pericial. Você já entregou seu parecer, você vai guardar o perito, anexar o laudo pericial dele. O perito anexou o laudo é favorável? Se é favorável, você emite um parecer de concordância, total ou parcial. O que é isso? Eu vou explicar. Se o perito enquadrou, por exemplo, né? Vamos supor que você está defendendo a reclamada. Se o perito não enquadrou, vamos imaginar que seja insalubridade. Se o perito não enquadrou a insalubridade, e você é o assistente técnico da reclamada, então, beleza, né? Você conseguiu o seu resultado. Você é o assistente técnico da reclamada, o parecer, né, o laudo do perito foi favorável para o seu cliente, que é reclamado. Então, você emite um parecer de concordância com o laudo do perito. Isso é importante, você se manifestar que você está de acordo. Óbvio, é uma questão óbvia, mas sim, é importante você se manifestar, tá? Se você assistente técnico do reclamante, você e o perito, por exemplo, emitiu o laudo, né? E o laudo enquadrou lá insalubridade por ruído, enquadrou insalubridade por ruído, por exemplo, ok? Só que na sua análise,
no seu parecer técnico, você enquadrou pelo ruído e pelos agentes biológicos, por exemplo, tá? Então, você pode emitir um parecer de concordância parcial com o laudo do perito. Você concorda com ele com relação ao enquadramento no anexo 1, ruído, mas você discorda pelo fato dele não ter enquadrado no anexo 14, agentes biológicos, e aí você tem a chance, tem a oportunidade de preparar os quesitos complementares, tá? Então, é dessa forma. Laudo não desfavorável, né? Laudo não favorável, você analisa ali as não conformidades técnicas, né? As divergências técnicas que podem acontecer e acontece, é natural, né? Então, você vai elaborar aí o seu parecer de impugnação com os quesitos complementares. Não esqueça, não adianta você só, né, questionar, falar do laudo perito, que ele errou aqui, ele errou ali, e não fazer os quesitos, não elaborar os quesitos complementares. Isso é importantíssimo, tá? Então, fica ligado aí, a gente passa para o quinto passo, que é uma parte boa, né, Tiagão? Os proventos, né? Exatamente. Júlio, só um negócio que você falou importante, eu fiz uma perícia na semana retrasada, se não me engano, e, na verdade, eu fiz uma assistência técnica. E o perito fez a perícia dele, foi favorável ao meu cliente, né, a reclamada, mas do outro lado tinha um assistente técnico também, o reclamante, tá? E ele fez a impugnação dele e ele pecou nesse ponto. Ele só entregou o parecer técnico para o advogado, e o advogado pegou o parecer técnico e colocou lá. Tá? Não fez mais nada. Não fez quesito. O que o juiz fez? Prova infericial encerrada. Após as manifestações, não houve não houve questionamento pelas partes, prova pericial encerrada. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade e o cliente que saiu prejudicado, porque ele poderia ter feito alguns questionamentos ali, mesmo que não fosse mudar a opinião do perito. Isso é importante vocês entenderem, pessoal, que o assistente técnico, ele não luta contra o perito, tá? O poder de convencimento dele é com o juiz. Tá? Tudo aquilo que o assistente técnico está escrevendo vai parar no processo e o juiz tem a obrigação de ler. Então, pode ser que o seu parecer seja tão bom, que o seu poder de convencimento, que as suas argumentações nos quesitos e manifestações sejam tão boas, que o juiz vai falar, poxa, eu preciso seguir por esse lado, eu não vou seguir esse perito, não. Então, isso acontece, tá? Então, entendam isso. Agora, com relação aos proventos, né? Ou seja, a bufunfa. Então, perito entregou o laudo, juiz, lá depois de todos os processos, definiu prova pericial encerrada, você vai monitorar isso aí até chegar na sentença. Tá? Geralmente, na sentença, o juiz já arbitra ali os seus honorários, tá bom? Muitas das vezes a gente pode fazer também uma petição, né, pedindo um adiantamento dos honorários antes mesmo da perícia. Isso é uma coisa que a gente vai levar para o nosso curso. Acho que não sei se o Júlio já gravou uma nova aula sobre isso, tá? Senão nós vamos levar essa possibilidade também. É uma coisa boa para a gente, para os engenheiros. Até então, era item apenas não vou dizer apenas, mas da grande maioria dos médicos, né, das perícias de saúde, e agora nas perícias de engenharia a gente está conseguindo isso também. Então, é uma boa ajuda, tá? Para você ter pelo menos o seu custo ali, não esperar dar um ano para receber a perícia toda. Mas, enfim, monitorou, você vai ter um dia ali que vai cair o seu pagamento. É isso aí, Thiago. Eu estava anotando exatamente aqui essa observação que você passou, para a gente levar isso para os nossos alunos. A gente está a todo momento, assim, pessoal, toda vez que a gente identifica uma oportunidade de melhoria, a gente vai lá, grava uma nova aula, né, disponibiliza novos arquivos para os nossos alunos, né? O nosso curso tem todos os arquivos que a gente utiliza nas perícias e assistências técnicas, a gente disponibiliza para os nossos alunos. Arquivos nossos mesmo, pessoal. Tá? E arquivo aberto, arquivo Word, que o perito, né, o assistente técnico, ele possa utilizar ali no dia a dia dele, tá? Então, sinceramente, eu nem sei quantos arquivos, Thiago, a gente até precisa levantar isso, quantos arquivos que a gente fornece para a turma, porque realmente algo diferente, pessoal. Não é nos gabando, não, mas realmente tem muita coisa lá, tem muita coisa, assim, ó, você encontra tudo, é isso, você encontra tudo, e se eu estiver mentindo, pelo amor de Deus, alunos que aqui estão, nós estamos com alguns alunos aqui que eu já vi alguns comentários aí, o Zé Antônio até colocou aí, recomendo os cursos de HO e de perícia. Se eu estiver mentindo, vocês podem me desmentir ao vivo aqui, ó, realmente a gente, né, Thiago e eu, nós não temos dúvidas assim, realmente
da qualidade do trabalho, né, a qualidade dos cursos aí que a gente realiza. Se eu estiver mentindo, vocês podem descascar aí agora, ao vivo, vocês têm oportunidade. Agora, se eu estiver falando a verdade também, se vocês quiserem colocar nos comentários, não tem problema, né? É isso. Bom, aí, pessoal, e com relação aos proventos aí do assistente técnico, né? O que ele é um ponto interessante, né? O perito ele precisa guardar o final do processo, ou como o Thiago citou, ele pode solicitar adiantamento dos honorários periciais. Já o assistente técnico, ele recebe de acordo com o que ele combinou com o cliente. Isso é muito bacana, tá? Isso é muito interessante, né? Então, tem cliente que paga, às vezes, antes da perícia, tem cliente que paga logo após a perícia, tem cliente que paga em 2 vezes, em 3 vezes. Você combina com o seu cliente, não é com o juiz que você vai combinar, você vai combinar com a pessoa que te contratou. Então, se a empresa te ligou e falou, Júlio, eu estou precisando fazer uma assistência técnica aqui, quanto que é o valor e tal, como é que é a condição de pagamento, você define. Assim como o advogado lá te liga, ou o reclamante te liga, né, ô Júlio, estou querendo te contratar para acompanhar uma assistência, você define. Isso é muito bom, tá? Isso é bem bacana. Geralmente o assistente técnico, ele ganha um valor um pouco menor que o perito, mas ele recebe rápido, tá? Recebe rapidamente. O perito, por sua vez, recebe um valor maior, os honorários, né, costumam ser honorários melhores, mas pode levar esse tempo, a não ser que ele faça a petição aí solicitando, né, o adiantamento dos seus honorários, tá certo, pessoal? Sexto e último passo aqui, eu vou até chamar meu amigo Tiagão aqui, eu vou compartilhar a tela com ele agora, que é o seguinte, curtir e investir. Uma vez que você está com a bufunfa no bolso, né, não queira achar que, né, é a última grana, né, o último momento, enfim, é hora de, sim, de fato, curtir ali aquele momento, né, através do seu trabalho que você conquistou aquilo, mas a dica que a gente passa para vocês aqui, você pode fazer inúmeras coisas, né, com essa grana, né, mas a gente resume isso, curtir e investir, né, então, curta a vida, né, com os resultados dos seus esforços aí, os resultados do seu trabalho. É importante você dedicar um tempo para você também, não é isso, Thiagão? É isso mesmo, Leão. E é importante você saber que esse dinheiro ele é merecido, né? Fazer uma perícia é algo muito bom, né? Uma assistência técnica é algo muito bom. Você ter o reconhecimento, é bom ganhar dinheiro, mas o reconhecimento do seu cliente é fantástico. Recebi um e-mail ontem, eu acho muito legal. Eu fiz uma assistência técnica que eu nem chegou a ter a perícia, Júlio. A gente fizemos uma reunião com o cliente. Normal. Fizemos a reunião com o cliente, teve os 50% do pagamento adiantado, tá, por escolha dele, falou, emite a nota, a gente paga 50% antes da perícia, os outros 50% depois da perícia feita. Falei, ok, beleza. Fizemos a reunião, tá, elaborei os quesitos, mandei e deixei a instrução. Falei, olha, pessoal, não está 100%, mas se vocês conseguirem fazer um acordo que seja vantajoso para as partes, façam, tá? E ficamos lá 1h30 conversando e foi dito e feito, cara. Né? Chegou na audiência, fizeram acordo, conseguiram fazer um acordo com o reclamante. A advogada falou, Thiago, fizemos um acordo, podemos encerrar naquele 50%, algum problema para você? Eu falei, não, problema nenhum, tá ótimo. Não vou ter a perícia, não vou ter deslocamento e tudo mais, pode fechar. Eu gostei muito do seu trabalho, queria saber em quais regiões você atua, né? Porque a gente quer manter um trabalho a nível corporativo. Olha que massa. Eu atuo do Oiapoque ao Chuí. É claro aí. Respondi, claro, agradeci, mas isso é muito bom. Então, às vezes você fez um serviço, não ganhei dinheiro ali, não, tá? Não ganhei um rio de dinheiro, mas ganhei o cliente e isso é fantástico. Quando você ganha o cliente, o dinheiro é consequência, pessoal. O importante é isso, faça um bom trabalho, né? Que o dinheiro é consequência. E invista cada vez mais em você, no seu negócio, no seu conhecimento, tá? Porque quanto mais investimento você tem no conhecimento, melhor fica a sua vida, tá? Seja ela do ponto de vista de saúde, de entendimento de mundo, de conhecimento técnico e, é claro, de dinheiro também, né? De grana no bolso. Julião, perfeito. Falta uma palavra, né? Falta uma palavra-chave. Vamos lá. Tá com ela aí na... Perícia. Perícia. Tá aí, pessoal. Terceira palavra-chave, perícia. Anotem aí que daqui a pouquinho a gente já explica como vai funcionar o sorteio, tá bom? Perícia é a terceira palavra-chave e agora, nesse momento, a gente passa a responder as perguntas que vocês encaminharam para nós aqui, tá certo? Começando aqui com a pergunta da minha amiga Gilmária do Carro, dá para conciliar com o emprego CLT? Claro, com certeza absoluta, está aqui uma prova viva disso, tá? Eu comecei, Gilmária,
realizando assistências técnicas, na verdade. Eu comecei lá em 2007, né, que eu, enquanto trabalhava no regime CLT, eu adorava acompanhar as perícias, tá? Enquanto alguns abaixavam a mão na hora que o gestor da área perguntava, ô pessoal, amanhã vai ter uma perícia, semana que vem, alguém pode acompanhar? Tinha muitas pessoas que abaixavam a mão, que escondiam atrás da mesa, talvez porque não conhecia, né? Faz parte. Eu levantava a mão, falei, opa, eu gostaria, né? Cada perícia era um aprendizado diferente, tá? E então, quando eu comecei a fazer perícias, né, como perito mesmo, eu ainda atuava no regime CLT. Dá para conciliar, sempre, até porque, Gilmar, geralmente, né, o profissional da área de segurança, seja técnico de segurança, tecnólogo, engenheiro de segurança, enfim, é muito comum ele trabalhar em turnos, né? Às vezes o cara trabalha de manhã, então você tem um período da tarde livre. Às vezes você trabalha à noite, você tem um período da manhã livre. Banco de horas, né? Geralmente o profissional de segurança tem banco de horas. Ou o técnico de segurança, ele tem o tecnólogo, assim como o engenheiro, claro, né? Tem um contato muito direto, às vezes, com o gerente, com o diretor da empresa. Então, dá para você combinar, dá para alinhar. Sim. O combinado não sai caro, tá? Quem não se comunica, se estrumbica, já dizia o Chacri. Então, conversa com o seu gestor. O não você já tem. Agora, se você tem banco de horas para tirar, se você tem esse esquema de trabalhar em turnos, toca o bet, começa logo, mas com conhecimento do assunto para você não queimar seu filme. Uhum. Próxima pergunta aí, Thiago. Vai lá. Do Rodrigo Pereira, técnico de segurança do trabalho pode ser assistente técnico da empresa quando não existe engenheiro? Rodrigo, eu vou parar ali no técnico de segurança pode ser assistente da empresa, vou pôr um ponto de exclamação. Ele pode. O técnico de segurança ele pode ser assistente técnico da empresa, ele pode ser assistente técnico do reclamante, independente de ser engenheiro ou não, tá? Não é porque tem um engenheiro na empresa que o assistente técnico não pode ser. Pode ser que ele seja melhor do que o engenheiro para fazer assistência técnica. O que vai definir isso? O seu conhecimento, tá? E esse conhecimento, como a gente falou no comecinho da live, ele não vem da faculdade. Então, vamos supor que você, técnico de segurança, fez um curso de perícia, de formação de peritos e assistentes, se preparou, leu sobre isso, entende lá das normas, está preparado. E o engenheiro não, cara, a empresa não vai falar, olha, eu vou colocar aqui o engenheiro. Primeira causa que ele não fazer ali não fizer uma boa assistência, ele vai ser substituído e provavelmente pelo técnico de segurança que vai sair bem, tá? É isso aí, muito bom. Pode levar quantos assistentes? Pergunta o Ciron Ulisses. Grande Ciron, seja bem-vindo aí. Ô Ciron, de acordo com o que está nos autos, tá? Se em uma determinada perícia, o advogado, sei lá, da reclamada entra em contato contigo e você tem uma parceria com um amigo seu que também é assistente. E tem essa deixa aí. Olha que legal isso, hein, Gilmar? Isso serve para você. Vamos supor que você tem dificuldade para ir na perícia. É um único momento que você precisa sair da sua casa ou do seu trabalho, ou seja, você precisa se deslocar, é para a perícia, ok? O resto você faz da sua casa, tá? Da sua casa você consegue fazer uns trabalhos. Vamos supor que você tem uma dificuldade de deslocamento, você pode fazer uma parceria. Junto o Ciron e junto a Gilmara, por exemplo. A Gilmara tem dificuldade de deslocamento, ela trabalha todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18 na empresa dela. Ela não consegue, não tem banco de hora, ela não consegue, o gestor não libera ela, etc, etc. Tudo bem. A Gilmara fala com o Ciron, vamos fazer uma parceria, você está na minha cidade, né? Nós fizemos o curso do júri do Thiago, né? A gente sabe, entende das paradas, vamos fazer uma parceria. Então, quando o advogado liga para o Ciron informa, olha, beleza, eu atuo, eu faço assistências técnicas juntamente com a Gilmara. Então, tá aí os dados da Gilmara, tá aqui os meus dados, coloca nós dois no processo. Então, a Gilmara ou o Ciron, eles podem acompanhar a perícia, assim também como os dois podem acompanhar, desde que eles estejam listados aí no processo, tá? Exatamente. Em média, são quantas nomeações por ano? Varia muito, Gilmar, varia da velocidade da vara do trabalho, do volume de processos que ela tem, tá? E da sua capacidade de execução. Então, tem juiz que segue uma sequência, tem juiz, cada juiz adota o seu critério para fazer essas nomeações, depende da quantidade de peritos cadastrados naquela vara do trabalho, então, assim, não existe um número, tá? Boa. Olha, 30 likes, 33 pessoas nesse momento, Thiagão, olha que legal, galera, faltam 3 pessoas aí, ó, cutuca o dedo no like aí. Pergunta aqui da Glaciela. Eu tirei, desculpa.
Deixa eu colocar. Pronto. Tchau, nós vamos combinar estranha direita, hein? Ficou o DJ. A Glaciele colocou. Terça foi a primeira vez que recebi em minha empresa um perito e um assistente contratado pelo reclamante. É isso aí, Glaciele, como nós comentamos agora há pouco, né? Está crescendo demais. Os advogados estão entendendo, né? Estão enxergando aí a importância de ter um assistente técnico também atuando pelo lado do reclamante. Vai acontecer mais, viu, Glaciele? Pode esperar, vai acontecer mais. Realmente a demanda está crescendo. Isso aí. Não podemos ser assistente técnico em empresa que trabalhamos no passado? Pode e deve. Tá? Se você saiu bem daquela empresa, é mais uma oportunidade. Tá? Você conhece a empresa, consegue defendê-la muito bem. Tá? O que você não pode, Reginaldo, é ser perito. Tá? Porque aí você teve um laço com aquela parte. Né? Então você é suspeito. Tá? Você está impedido de fazer essa perícia. É claro que tem a questão dos anos. Né? Eu fui, trabalhei como auxiliar de serviços gerais há 10 anos atrás, hoje eu formei, sou engenheiro, já mudou a empresa, não tem mais nada, e tudo bem, tá? Agora, não, eu trabalhei lá como técnico de segurança durante 15 anos, saí já tem 5, mas todo mundo que eu trabalhei está lá ainda, então é bem complicado, é bem provável que se você aceitar essa perícia, a outra parte vai entrar com pedido e o juiz bem provável que vai aceitar o seu impedimento ali. Isso aí. Pergunta do Luiz Eduardo, por exemplo, se elaborar um laudo de insalubridade para uma empresa e for movida uma ação judicial, eu posso ser assistente técnico pela empresa em cima de um laudo que elaborei? Claro, melhor. Com certeza. Você pode, tá? E, na verdade é o seguinte, cara, é vice-versa. Se você já fez um serviço para a empresa, viu, Luiz, um laudo de insalubridade, você já está com o pé lá dentro, cara. Já ofereça assistência técnica. E o contrário também, isso acontece muito. A gente, estou para fechar um contrato aí com um cliente, um grande cliente de assistência técnica, né? E assim, antes de não bater o martelo ainda, mas eu já estou dando, né, um suporte, inclusive já até fiz uma ajuda aí para o colega na elaboração de uns quesitos, porque ainda não bateram o martelo, né? O compras ainda não bateu o martelo, ainda não tem contrato, etc. O cara precisava lá, estava desesperado. Não, eu te ajudo, entra no Zoom e vamos fazer esse trem junto. E fizemos juntos, pessoal, não cobrei nada, mas eu estou para fechar um contrato. E aí, no final da reunião, eu falei, cara, nossa, te agradeço demais, não sei o quê, o cara estava desesperado, né? E é o seguinte, Júlio, você faz laudo de insalubridade e periculosidade? Aí eu ri na orelha, né, Tiagão? Eu falei, faço, claro que eu faço, inclusive em parceria com o meu amigo Thiago Lindo, né? Aí eu falei, faço sim. Então, gente, você está lá dentro, se você começa assistência técnica, ofereça outros serviços também. Aí é a critério de cada um, né? Mas aproveite. É isso aí. Próximo aqui, tiro no pé, quesitos preparados pelos advogados. Se o advogado não estiver preparado, ele realmente pode fazer um quesito que não seja favorável ao seu cliente. Tá? Isso. Ó, o Alexandre aqui, Julião. Estou realizando a 7ª assistência técnica depois que finalizei o curso de perícia e assistência técnica com o Thiago e o Júlio Botelho. Show de bola, cara. Obrigadão, parabéns. Que legal. É todo seu, você sabe disso, né? Te conheço. Inclusive, o Alexandre, ele faz parte do nosso time aí de prestadores, vamos assim dizer, de parceiros, né? Então, é um item também do nosso curso. Então, tem uma assistência técnica lá para a região dele, nós vamos chamar ele. E outros serviços. Ele está fazendo para mim, por exemplo, um levantamento de NR12 e 10 numa usina. Né? Vou chamar quem está junto com a gente, né, Júlio? Quem tem as suas especialidades. Com certeza. Aí. Semana passada, eu estava... Foi essa semana? Não, semana passada, né, Thiago? Eu estou até meio perdido aqui. Não, foi essa semana. Essa semana eu estava lá em Franca, lá, com um aluno nosso também, né, o Gabriel. Na sequência, Ribeirão Preto, com a Ellen, aluna nossa também, fechando parcerias, porque a gente é um só, a gente não consegue atender, né, a nível Brasil, então a gente conta aí com a ajuda dos colegas, e o Ponce aí é um deles, né? Ponce, bora marcar aquela cerveja que você prometeu, hein? E falando nisso, eu coloquei hoje nos nossas comunidades lá, tanto do curso de HO quanto do curso de perícia, que eu estou com uma demanda em Cuiabá para fazer um levantamento lá para a gente. Então, se você tiver, já recebi 2 ou 3 mensagens, então corre lá, se você estiver vendo aí, tiver interesse, boa, só responder. Show. Pergunta da Gilmar, na avaliação, por exemplo, de ruído ou qualquer outro agente, se eu não tiver os aparelhos, posso me basear nos laudos existentes da empresa? Gilmar, pode. Pode. A recomendação nossa é que você, enquanto perita, né, você realiza as medições, tá? Mas assim, eu conheço inúmeros peritos que não realizam, conheço inúmeros peritos que fazem, conheço alguns peritos que não fazem e que consideram a documentação
da empresa, tá? Alguns, inclusive, até falam o seguinte, olha, se alguma das partes adiantar os valores aí para fazer as medições, eu realizo. Mas o que a gente recomenda, enquanto você atuando enquanto perita, né? Perito, você faça, sim, as suas avaliações, tá? Isso mesmo. E cuidado, pessoal, porque então vou considerar sempre o que está nos laudos da empresa. Se for dessa forma, se eu sou um assistente técnico reclamante, por exemplo, o quesito que eu vou dizer é o seguinte, olha, se é para considerar somente as informações prestadas pelo reclamado, não precisa de perito. Não precisa de perícia. Se é para considerar o ruído que está lá no LTCAT, no laudo de insalubridade, se é para considerar a poeira e os outros agentes que estão lá, para que vai fazer diligência? Não precisa. Tá? Então, eu, como perito, sempre levo equipamento, tá? Para pelo menos checar se aquilo que está constando na documentação condiz com a realidade. Boa. Vamos lá. Advogado ou promotor falando na perícia, mesmo sabendo que quem conduz a perícia é o perito. Como proceder? Diego, falei um pouquinho há um tempo atrás, quem conduz e quem determina como vai ser o processo ali é o perito. É claro que você não vai cercear o direito de ninguém falar. Okay? Doutor, aqui você não fala nada. Não é assim que funciona, tá? É claro que é importante deixar claro, bem explícito para os advogados, tá? E para a promotoria, que ali é uma matéria técnica. Técnica, boa. Tá? Então, você vai ouvir os assistentes técnicos, você vai dar atenção para os assistentes técnicos, para o reclamante, tá? Para o preposto, para o paradigma. Mas se o advogado começar a tumultuar bastante, você vai ter que lembrar ele que ali ele está na condição de ouvinte. Inclusive, na maioria das atas de audiência que eu vejo, deixa claro, o juiz deixa claro que os prepostos, né, e advogados podem acompanhar a perícia na condição de ouvinte. Então, ouvinte, ouve, não fala. Tá? Então, tem que deixar ele bem ciente que você vai ouvir, é claro, no plano da educação, mas não necessariamente você precisa acatar alguma coisa ali. E você sendo assistente técnico da outra parte, o advogado da outra parte está se manifestando demais, você também pode intervir. Inclusive, a gente explica isso até no curso, né? Esses caminhos das pedras aí, a gente detalha bem para os nossos alunos aí. O Ciron pergunta, né, se o perito pode ser arrolado como testemunha em processo. Não, Ciron, o perito é o perito, tá? Ele é designado para fazer a perícia, tá? Ele pode ser chamado na justiça para poder tirar alguma dúvida, mas não como testemunha. Isso, mas não é muito comum, né, Tiagão? Eu mesmo nunca fui chamado. Você já foi alguma vez? Não. Inclusive, uma vez eu questionei um juiz, né, daqui da justiça, porque a reclamada queria de toda maneira que eu fosse na audiência para poder conflitar com o assistente técnico. Inclusive, eu, como assistente técnico, já fiz esse pedido também, tá? Não está errado, não. O juiz falou, não vou fazer isso com vocês, não. Pode ficar tranquilo que se eu tiver alguma dúvida, eu intimo vocês. Se eu não tiver dúvida, tá resolvido. É isso aí. Show de bola. Próximo, Tiagão. Já aconteceu comigo, eu fui uma perícia com a médica. Legal. Foi fazer uma perícia. Não é só eu não, ó. Não é só eu não, né, Fagner? Tamo junto. Hashtag tamo junto. Isso aí. O relatório deve constar fotos e depoimentos desenvolvidos no sinistro. Bom, vamos pensar aqui que você está falando do laudo pericial, tá? Laudo pericial, inclusive, Júlio, vou puxar essa pergunta aqui de baixo também do Matheus, que é mesmo sentido, né? A fotografia, pessoal, quando nós estamos falando de uma perícia de insalubridade, periculosidade, essas mais comuns, ela tem um tom mais ilustrativo do que comprobatório, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a reclamada tiver um procedimento que não pode fotografar no local, e você não tem autorização explícita do juiz para isso, ou uma máquina, né, dependendo da situação, entenda que a foto não é item essencial. O que é essencial é a sua matéria técnica, sua análise, seu parecer e sua conclusão. Tá? Agora, você pode tirar foto, mesmo a empresa dizendo que não tem autorização? Pode, por quê? Você pode se valer de um item lá do Código de Processo Civil, dizendo que peritos e assistentes técnicos têm autonomia, né, para poder levantar informações, fazer registros, fotografar, filmagens e etc., tá? Sem problema nenhum para a execução desse serviço. Agora, tem que ter o bom senso. Por que a reclamada está impedindo? Pode ser que seja segredo industrial, então realmente você não pode tirar ali, você vai ter um conflito jurídico. Pode ser que aquele local seja uma atmosfera explosiva, então o uso de um celular, porque hoje quase ninguém usa uma máquina igual essa que tem aqui atrás,
Aqui atrás tem uma máquina fotográfica. Eu tenho um aqui também. Então, você pode, às vezes, ter uma situação complicada quanto a isso, às vezes ela não é com proteção EX, enfim, vamos entender. O que você não pode é falar, então eu não vou fazer meu laudo porque eu não consigo tirar foto. Tá? A não ser que seja uma perícia acidentária, que envolva ali algo que seja essencialmente necessário. Mas para insalubridade e peculiaridade, você não precisa de foto nenhuma. Detalhe também é o seguinte, caso a empresa, né, sei lá, tem alguma questão aí, né, um segredo industrial, etc., você pode também colocar isso nos autos de forma confidencial. Sim, então, apenas né, o perito, sigilo. Apenas o juiz, sigilo, né, ele vai ter acesso. Aí, Tiagão, ó, você tem dessa? Não, essa eu não tenho, não. Essa aqui é das antigas, hein, cara? Meu Deus do céu. Inclusive, Tiagão, ó, você tinha falado que você precisava de uma máquina dessa, lembra disso? Lembro sim. Eu tenho uma dessa lá em casa sobrando, você me lembra depois? Vamos negociar ela, tá? Não, negociar não, essa eu te arrumo. Te dou de presente, seu aniversário foi dias atrás, né? Eu te dou de presente. Tá certo, obrigado. Ó, o Zé Antônio colocou aí, recomendo os cursos de HO e de perícia. Ô, Zé Antônio, muito obrigado, viu? Valeu demais. A Simone também, não sou aluna, mas serei. Ah, que bom, Simone. Esperamos você, então, na turma número 10. O Anderson Leal, curso de perícia HO do Júlio e Thiago, foi o melhor investimento que fiz nos últimos tempos. Super recomendo. Gratidão, Anderson. Que massa, cara. Muito bom, viu? Valeu demais mesmo. Show de bola. O Diego pergunta, o perito pode aceitar a documentação das partes no momento da perícia ou peço para postar nos autos? Pois cabia a parte postar antes. Se eu aceitar, posso ser impugnado por isso? Ô, Diego, eu aceito, tá? Eu aceito. E quando tem também, quando eu estou na perícia ali, que eu preciso... Por exemplo, semana passada, fiz uma perícia e eu precisava lá de alguns checklists, né? Que era um documento importante para fazer minha conclusão. Eu solicitei, tá? Que a parte... que a reclamada anexasse nos autos, tá certo? Por que eu peço para anexar nos autos? Pode mandar por e-mail? Pode também, desde que copie outra parte, tá? Mas eu peço já para anexar nos autos, que aí já fica lá de ciência de todo mundo, o juiz já vê, né, a movimentação do processo e vida que segue, tá? Exatamente. Bom, Cristiano Insfran, turma 9, excelente, curso perito, brigadão, cara, valeu. Ô, Cristiano. Simone, eu já acompanhei perícia, apresentei todos os documentos solicitados, foi muito bom conhecimento adquirido. Parabéns, Simone, é isso mesmo. A perícia, quando ela é suave, ela é uma perícia tranquila, você adquire muito conhecimento, tá? Você consegue ali absorver muita coisa boa, enfim, compensa você entrar nessa área, tá? Exatamente. Quero fazer, já venho pesquisando esse curso. André, não precisa pesquisar mais, tá? Entra lá na nossa lista de espera, tá aqui, o link tá aí, já foi postado, né, Julião? Já vou colocar mais uma vez aqui também. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Thiago. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço.